Olá, muito boa tarde para você. Está no ar mais um Boletim Legislativo com as notícias da Câmara e da nossa cidade. Vereadores aprovam um projeto de lei que autoriza o município a substituir os sinais sonoros das escolas públicas. O objetivo é evitar incômodos e até crises em alunos com o espectro autista. Dia da Pinup, ícone da cultura pop que simboliza a força e a independência da mulher, agora tem uma data comemorativa em São José. Tem ainda a agenda cultural com as atrações que vão agitar a cidade no fim de semana. E hoje, quinta-feira, os vereadores se reúnem em plenário para votar projetos de lei. E você confere agora os assuntos que estão na pauta do dia. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a matéria que quer criar em São José o programa No Domingo, a Rua é Nossa. A ideia é bloquear a passagem de carros na rua em frente ao Parque Vicentina Aranha para oferecer atividades culturais e de lazer à população. Ainda sobre cultura e lazer, outro projeto da pauta prevê implantar circuitos carnavalescos em espaços públicos determinados para desfiles de blocos na cidade. Também segue para análise dos vereadores a proposta que oficializa o programa City Tour São José. A atividade oferece à população um City Tour com visitas guiadas a diversos espaços e locais turísticos do município. E o distrito de São Francisco Xavier pode ganhar um festival próprio, o Festival Avoando São Francisco Xavier. A ideia é propor a observação de aves em parques, áreas verdes e unidades de conservação. Já na educação, segue na pauta um projeto que autoriza o município a instituir uma política de desenvolvimento de consciência fonológica na alfabetização infantil. Outro projeto tem como objetivo instituir a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental. A saúde também é tema de um projeto da pauta. A meta é assegurar os benefícios garantidos a pessoas com deficiência para quem sofre de fibromialgia. E duas propostas da pauta são voltadas para a causa animal. A primeira cria regras para garantir o bem-estar de equinos em festas e eventos realizados na cidade. Já o segundo projeto quer instituir o SUS Animal em São José, com diversas medidas de saúde e atenção aos animais domésticos. Os parlamentares ainda devem apreciar o projeto de lei complementar que prevê mudanças no plano de carreira dos professores municipais. A pauta ainda conta com propostas para a denominação de ruas. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. A gente segue com assuntos do Legislativo porque os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a substituir o sinal sonoro nas escolas públicas do município por música. O objetivo é evitar incômodos sensoriais e até mesmo crises em alunos com o transtorno do espectro autista. Respeitar um comportamento atípico é também aceitar um resultado diferente. Incluir é entender e acolher o próximo. O Miguel é autista. Com 7 anos, é curioso e participativo. Quer aprender e ajudar o tempo todo. O Miguel, ele tem uma coisa de curiosidade muito grande, então sempre em qualquer ambiente ou qualquer coisa, como aqui, que ele chega, ele sempre vai explorar, ele sempre vai procurar. E hoje eu entendo isso. Eu permito que ele explore, porque eu sei que isso vai passar. O Miguel tem muita sensibilidade auditiva. Por isso, sons altos ou inesperados geralmente são sinônimos de incômodo. A Fernanda conta que em casa tenta evitar esses ruídos, mas quando o filho está na escola, fica preocupada. Barulhos sonoros de rua, por exemplo, de carro, incomoda muito, moto incomoda demais ele. Música muito alto, grave, é muito incômodo de chegar a passar mal, a vomitar mesmo. Na escola, um dos sons mais comuns é a sirene, aquele sinal de alerta para professores e alunos. A sonoridade aguda e constante pode ser insuportável para uma criança autista. Mas em breve isso pode mudar em São José. Um projeto de lei aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a substituir esses sinais sonoros por sons musicais adequados aos alunos com TEA. A meta é levar a proposta para todas as escolas municipais. Nessa escola da rede estadual, o sinal musical funciona há alguns meses. Aqui são 40 alunos elegíveis para a educação especial. Crianças e adolescentes com alguma deficiência ou transtorno global de desenvolvimento.
A diretora da unidade conta que o novo modelo tem sido um sucesso. A gente percebia, né, como a gente faz a fila, né, para entrada, muitos se incomodavam muito, né, com a sirene, levavam a mão mesmo à orelha ou chegavam até a gritar, né, aquilo estava incomodando eles, né. E agora com a música não, eles dançam, eles participam, eles aguardam para ver qual é a música que vai e as trocas de aula também ficaram mais tranquilas, né, que a gente vê que eles já sabem o que vai acontecer e não é aquela agitação toda quando era a sirene. Medidas assim podem transformar as escolas em ambientes cada vez mais inclusivos. Por isso, o uso de ferramentas como essa deve se tornar mais frequente. Uma mudança de paradigma mesmo, né? Eles estão acolhendo melhor esses alunos, ajudando, né, na autonomia, no protagonismo, né, na cultura inclusiva mesmo, de ter pessoas diferentes, pessoas mais acolhedoras, né, buscando, né, a educação para todos, porque nós pensamos sempre na educação para todos. Para quem conhece os desafios vividos por uma criança autista no ambiente escolar, a troca da sirene por um sinal musical é mais um passo rumo à cultura do respeito e da diversidade. Então, a escola, apesar de estar lá diariamente com pessoas que lhe veem, qualquer incômodo, a probabilidade de haver uma crise é muito maior do que se ele estiver aqui no ombro dos pais e está vivendo o dia a dia dele na rotina, né? Então, eu acho super válido. Hoje a gente já tem algumas escolas que trabalham desse jeito. Eu achei o máximo as escolas públicas contarem com isso e ter realmente, né, esse cuidado com os nossos autistas, que é muito importante. E além desse projeto, os parlamentares também aprovaram lei que inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Pin-Up, estilo que surgiu na década de 1940. É uma expressão da cultura pop que simboliza mulheres fortes e independentes. Durante os plantões como enfermeira, a Larissa Rodrigues é apenas a Larissa. Mas no resto do tempo ela tem um alter ego. Bom, eu sou a senhorita Ela Rodrigues, eu sou pinap há 13 anos e a ideia de ser pinap surgiu do estilo, da vertente do rock and roll, que eu já era roqueira, né? E eu me descobri assim. E a pinap, ela surgiu através de um hobby, né? Eu comecei ali a adquirir algumas roupas dentro do estilo, fui me aperfeiçoando, estudando e aí descobri quem eu sou, o meu lugarzinho no mundo. Então a minha pinap é a minha fuga da realidade, a minha fuga do dia a dia, fora, né, da minha rotina, que é de enfermeira, que é uma rotina mais pesada, uma rotina que tem ali as suas características, né, de às vezes tristeza, às vezes felicidade. E aí o meu momento de descanso, de me desconectar, é a minha pinap. As pinaps são símbolos de liberdade e de autoafirmação, representadas por mulheres fortes e independentes. O estilo surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, desafiando normas sociais e de gênero estabelecidas na época e estabelecendo uma resistência contra as expectativas tradicionais do comportamento feminino. Considerado um estilo de vida, o pin-up está presente em diversos aspectos, como roupas, maquiagem e decoração. O nosso estilo não é uma fantasia, não é uma comemoração como uma festividade, uma festa. Ele é um estilo de vida mesmo, é um lifestyle. Então a gente se veste assim, essas somos nós. Então é uma tribo, a gente pode falar dessa forma, que vive e celebra os anos 40 e 50. Então a gente remete à década através não só das vestimentas, mas também do carro antigo, da musicalidade. Ele está na minha casa, na decoração da minha casa, da minha cozinha, do meu quarto, nas cores, através das cores e das minhas roupas também. A Larissa, ou senhorita Lá Rodrigues, já é pinap há mais de uma década. Em busca de reconhecimento, ela propôs um debate na Câmara de São José dos Campos para a criação de uma lei de valorização a essa cultura. O projeto, aprovado pelos vereadores, cria o Dia da Pinap e inclui a data no calendário oficial de festas e comemorações do município. A celebração, no dia 22 de abril, faz referência ao nascimento da modelo norte-americana Betty Page, que ficou conhecida nos anos 1950 como rainha das pinaps. Então, celebrar a mulher é o foco principal da lei do Dia da Pinap. Esse também é o estilo de vida da Paloma, que vive a arte pinap há 14 anos. Ela começou nos eventos de carros antigos, onde sofria com o machismo em meio ao público majoritariamente masculino. Realmente, no início,
existia bastante preconceito, né? Porque nós mulheres sempre fomos taxadas disso, né? De não entender de carro. Mas hoje em dia a gente tem recebido mais apoio, mais respeito. Com o projeto de lei aprovado, a Paloma acredita que o estilo pin-up pode ser mais respeitado como uma forma de cultura, assim como as mulheres que adotam a arte como meio de vida. Através da lei, a gente consegue sim ter um apoio maior, um incentivo e também, através dela, a gente consegue poder divulgar mais a nossa cultura, né? Ter mais apoio como pin-up e como mulher também. E ter mais respeito também, né? Sendo nos eventos, no nosso dia a dia ou levando como trabalho também. Com o objetivo de combater a desinformação e a publicação de conteúdos falsos na internet, o projeto de lei conhecido como PL das Fake News propõe regular as redes sociais. Uma das discussões é sobre a responsabilidade das plataformas em remover postagens ilícitas. A regulamentação das redes sociais. Esse é o tema do nosso Boletim Entrevista de hoje. Olá, Boletim Entrevista no ar. Olha só, se você tem o hábito de usar as redes sociais, provavelmente você já teve aquela sensação de anonimato, quando você publica um comentário ou compartilha um conteúdo sem pensar muito nas consequências. Isso porque as telas dão essa falsa sensação de proteção, né? Diferente de quando a gente está conversando pessoalmente com alguém. Mas essa falta de responsabilidade deve acabar com a regulamentação das redes sociais. Para explicar isso para a gente, eu estou aqui no estúdio com o Gabriel Nogueira, ele é presidente da Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da OAB. Bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Explica pra gente, Gabriel, o que é a regulamentação das redes sociais e por que surgiu essa necessidade? Bom, essa necessidade surgiu em 2020, né, esse debate no Senado Federal, por conta da enxurrada de notícias falsas e fake news, né, que assolaram o país nesse período. E é uma discussão que ela não teve fim até o momento, né? Ela teve a sua passagem pelo Senado, foi para a Câmara dos Deputados, onde esse debate persiste, né? O último andamento que tivemos, né, dessa legislação que está por vir é que o Arthur Lira, o presidente, né, da Câmara dos Deputados, ele quer dar uma roupagem nova para essa legislação, da forma com que ela veio do Senado, incluindo coisas mais robustas, como, por exemplo, a inteligência artificial. Então, ela vai ser uma norma um pouco mais complexa. E até por isso que acredito que a lei, ainda até esse momento, ainda não foi votada. E o que a gente tem hoje em termos de regulamentação, em termos de regra? Porque muitas vezes as pessoas falam das redes sociais e pensam em censura, porque em tese você deveria ter um discurso livre. Mas existe uma diferença entre você ter um discurso livre e você cometer um crime na internet, né? Que é, se a gente parar para pensar, é a mesma coisa de pessoalmente a gente falar um absurdo, não dá, né? O que a gente tem em relação a isso atualmente que protege, né, a sociedade desse tipo de comentário, às vezes que potencialmente é um crime? A gente possui já legislações existentes, né, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, o Código Penal, né, alguns tipos penais que foram acrescentados aí com essa questão do direito digital. A própria Lei Geral de Proteção de Dados já consiste em dar maior segurança aos titulares de dados com relação à privacidade e proteção de dados, mas acredito que com esse regulamento vai ficar mais sólido e mais robusto a possibilidade de efetivamente encontrar e punir as pessoas que na internet se utilizam, né, desse espaço para cometer crimes. De que forma isso pode crescer e até afetar a democracia, por exemplo? Isso pode afetar muito, né, a democracia, em especial em momentos de eleição, né, onde as redes sociais elas amplificam as vozes, né? Se algum criminoso está se utilizando da rede social para disseminar, por exemplo, fake news, ele consegue fazer com que o alcance dessa publicação ou dessas mentiras seja muito maior, né? A gente sabe das pessoas, por exemplo, mais idosas, né, que costumam passar correntes pelo WhatsApp ou por outra rede social, e acredito que isso é muito prejudicial para a democracia de um país,
se não houver uma regulamentação que coíba esses excessos. O que é essencial que essa regulamentação tenha para proteger, de fato, essa questão de fake news, de propagação de discurso de ódio? O que é essencial que a regulamentação tenha? Bom, as plataformas, elas precisam, né, ter um prazo para responder, por exemplo, para crimes ou para justiça, e é nesse momento onde ela vai poder passar o contato, né, da pessoa que iniciou a disseminação dessas fake news. E esse dispositivo, se for bem utilizado, vai ser o que vai fazer a diferença para a punibilidade das pessoas que estiverem se utilizando aí das redes sociais para o cometimento de crimes ou disseminar fake news. Perfeito, Gabriel. Gostaria de te agradecer pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Olha, a lei está encaminhada, é uma conversa, é um debate do governo, mas a gente precisa sempre lembrar que isso tudo começa com a gente, né? Com a nossa responsabilidade ao usar as redes sociais, ao pensar no que a gente está compartilhando, no que a gente está publicando. De volta ao estúdio. É hora de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã, na previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o dia amanhece com sol e muitas nuvens durante todo o dia. Já à noite, a possibilidade de garoa durante toda a madrugada. A máxima esperada é de 34 e a mínima será de 15. E para quem aguardava um tempo mais fresco, a sexta-feira promete ser mais fria do que hoje. Durante a manhã, o tempo permanece nublado e com o sol aparecendo somente no período da tarde. A possibilidade de garoa pode aparecer durante a noite e a máxima esperada é de 24 e a mínima de 13. Agora a gente fala de eleições. Daqui a um mês, os brasileiros vão às urnas escolher os representantes. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Em São José, são 6 candidatos a prefeito e 363 a vereador. Esse número representa uma queda na comparação com as eleições de 2020. A maior parte dos candidatos é formada por homens. E quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre o perfil dos candidatos aqui da cidade é o repórter Marvin Pinho. Oi, Marvin, tudo bem com você? Quais são as suas informações? Boa tarde. Boa tarde para você aí no estúdio, a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Essas eleições agora de 2024 terão o menor número de partidos em 12 anos. São 29 e isso acaba que influencia de alguma forma todos os números que a gente vai dar a partir de agora. Também teremos o menor número de candidatos em 16 anos. Olha só, no caso dos prefeitos, né? Em 2020 foram 11 candidatos. Agora, 2024, 6 candidatos. E para vereador, em 2020 foram 599 candidatos. E agora, 2024, 363 candidatos a cargos aqui na Câmara de São José. E olha só, a gente vai falar agora dos recortes, né, de outras questões importantes, mas para isso eu vou contar com a ajuda da Maria Eugênia Parasmo, que é socióloga. Maria Eugênia, boa tarde para você. Olha só, no caso do gênero, primeiramente, né, homens e mulheres, 65% homens, candidatos homens, 35% mulheres. Como que a gente pode entender essa forma que os candidatos, né, estão relacionados aqui na eleição para São José? Boa tarde, obrigada. Eu acho que, primeiro, essas eleições, elas refletem aquilo que foi sempre a política do Brasil, né? Que é uma política majoritariamente voltada para homens. Por incrível que pareça, inclusive, em relação aos últimos 20 anos, esse número de mulheres participantes da política quase triplicou, ou seja, a gente ainda tem um número muito baixo, de acordo com os dados que você mesmo falou, mas ainda assim é um número muito alto, o crescimento tem sido um crescimento muito alto desde o começo do século, que é uma coisa muito boa. Então, significa que, apesar da gente não ter ainda uma equiparação, né, em relação a 50-50, a gente tem um crescimento das mulheres cada vez mais querendo participar da política, entendendo que isso é um espaço plural, é um espaço amplo em que elas podem, sim, acessar esse lugar. E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de mulheres que estão começando a sua carreira e que se veem, né, nessa posição de, eu posso estar lá, eu
posso também frequentar esse ambiente, eu posso ocupar esse cargo, eu posso fazer isso. Então, acho que a palavra, assim, essencial quando a gente fala de participação e, inclusive, identidade, né, nesses espaços é justamente a representatividade. Eu acho que a representatividade tem aumentado, eu acho que as mulheres têm percebido que elas podem ocupar esses espaços, apesar de ainda ser um número muito baixo, né, um número que reflete aí uma desigualdade muito grande, ainda assim é uma conquista as mulheres estarem cada vez mais presentes nesse espaço. E tem outros dados importantes da gente comentar, que é, por exemplo, gente, olha só, cor e raça. Vou dar alguns números aqui. 1,6% composto por amarelos, 67,73% brancos, 0,27% indígenas, 18,13% pardos e 12,27% pretos. Também números importantes da gente tentar entender olhando para esses dados, né, Maria Eugênia? Com certeza. Eu acho que São José, nesse sentido, reflete um cenário um pouco diferente do cenário federal, né? O Brasil, em termos de candidatura de negros e pardos, tem o maior número de candidatos, ou seja, mais de 50% no Brasil já se autodeclaram negros e pardos. No Brasil, aqui em São José, o cenário é diferente. Então, acho que é relevante a gente, inclusive, fazer essas comparações em âmbito municipal e em âmbito federal, para a gente entender que aqui em São José existe menos participação negra e parda, sim, na política do que em comparação ao resto do Brasil. E uma última questão, mais alguns dados importantes da gente ressaltar aqui, gente, olha só, grau de instrução. Vamos lá, 55% superior completo, candidatos com ensino superior completo, 27% ensino médio completo, aí temos também 6,67% superior incompleto, 3,73% ensino fundamental incompleto, 3,73% com ensino fundamental completo e, por último, 2% ensino médio incompleto. Aí dentro dessa questão do grau de instrução, eu vou comentar também a respeito da ocupação. Vamos lá, 13% dos candidatos se declaram empresários, 5% advogados, 5% comerciantes, 4,8% aposentados, 3,7% administradores, 3% professores de ensino fundamental, 2% servidor público municipal, e aí tem uma última categoria que o TSE coloca como outros, que conta aí com 22% dos candidatos. Comentar mais uma vez a respeito disso com a Maria Eugênia. Ocupação, grau de instrução, tudo isso também reflete bastante a respeito do perfil dos candidatos em São José. A gente consegue perceber isso, não consegue? Com certeza, a gente consegue bastante, justamente porque no âmbito federal, de novo, a gente tem uma maior ocorrência de pessoas que ou completaram o ensino médio ou não chegaram a completar o ensino médio. Essa é a grande porcentagem dos candidatos em âmbito federal. Ou seja, São José, a gente já vê que o cenário muda de novo, né? E eu acho que em relação ao, principalmente, grau de instrução e profissão, na minha opinião, é a beleza da democracia, né? Você ter pessoas que fazem parte de diversas áreas e pessoas que frequentaram a escola em diferentes níveis. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de vivência cada vez mais em espaços públicos, né, representando pessoas que se sentem, de novo, representadas por pessoas que conseguiram chegar lá, ainda que com pouca escolaridade. Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter um cenário desse jeito, como você narrou, né? Um cenário que tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, e cada vez mais a conversa é plural, cada vez mais a conversa é ampla, né? Ela é multifacetada nesse sentido. Então, acho que é muito importante a gente ter um perfil assim na cidade em relação a tanto ocupação quanto grau de instrução. Tá certo, Maria Eugênia. Obrigado pela sua participação, pelas informações. Então é isso, gente. Tem mais uma última informação importante, porque o TSE, ele atualiza diariamente essas informações. Então, ali, se tiver alguma mudança, as pessoas podem ir lá olhar no site do TSE para saber se houve alguma pequena diferença, alguma pequena alteração que pode, sim, fazer conta no entendimento desses números como um todo. Volto com você aí no estúdio. Bacana, Marvin. Já deu para a gente ter uma visão geral dos candidatos aqui de São José. Obrigada pelas informações. E toda quinta-feira a gente apresenta aqui no Boletim novas regras que entraram em vigor em São José. É o quadro Agora é Lei.
Agora é lei. Pacientes internados na rede pública de saúde poderão contar com um serviço próprio de agendamento de consultas e encaminhamentos pós-alta hospitalar. Essa é a proposta de uma lei sancionada que prevê garantir a realização de exames e atendimentos necessários para acompanhar a condição de saúde de pacientes que ainda se recuperam de uma internação. O agendamento poderá ser efetuado na liberação do paciente ou seguindo um prazo determinado, desde que solicitado pelo médico. A expectativa é garantir a melhora no quadro do paciente. Agora é lei. Já está em vigor a lei que estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães na cidade. Com isso, tutores terão que respeitar algumas determinações para acessar locais públicos com os animais. Entre as exigências estão uso de coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira grade para cães de raças que poderiam apresentar comportamento reativo. Quem descumprir a lei poderá pagar multa que chega a 5 salários mínimos. A legislação também não exclui a eventual responsabilização civil e criminal do tutor. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara, você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí, é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! Quinta-feira chegou e a gente já começa a se programar para o fim de semana, né? E se você ainda não sabe quais são as atrações que vão agitar a cidade, a gente te mostra na Agenda Cultural. O Shopping Jardim Oriente realiza em setembro o Tissuru ao vivo. Todas as terças e quintas, a praça de alimentação se transforma num verdadeiro palco para receber artistas regionais de vários estilos musicais. Nesta quinta, quem se apresenta é Leandro Salgado, com muito pop rock. As apresentações são gratuitas. Na sexta-feira, a cantora Yuna Tuani se apresenta no Sesc às 7h30 da noite. O repertório transita entre o Brasil e a França, sobretudo bossa nova, samba e jazz. A apresentação é gratuita. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite e nos bares de então. Isabel Teixeira dá vida ao último texto de Jandira Martini, um relato autobiográfico sobre a tomada da fragilidade humana e do confronto com a morte no espetáculo Jandira em Busca do Bonde Perdido. As apresentações acontecem no Teatro Colinas, no sábado às 8 da noite e no domingo às 6 da tarde. No domingo tem música com Jazz no Parque, no Vicentina Aranha, às 10h30 da manhã. O projeto foi criado em Jacareí em 2015 e o repertório transita entre grandes temas do jazz e clássicos da música brasileira. Também no domingo, às 3 da tarde, o grupo Teatro do Imprevisto apresenta Pequenos Mestres e Mestras, de teatro lambe-lambe no Parque da Cidade. Esse gênero teatral propõe espetáculos de curta duração com bonecos em miniaturas dentro de caixas cênicas, que são manipuladas por atores. Entre uma folia de reis e uma roda de jongo, o público é convidado a conhecer passagens da vida das mestras Ana Maria Carvalho e Lili Figureira e dos mestres Kardec Gonzaga, Laudeni de Souza e Zé da Viola. E até o dia 29 de setembro acontece a mostra Cine SESI no Mundo. Durante o evento, serão apresentados 4 filmes que evidenciam a vida de pessoas em acontecimentos cotidianos que beiram o extraordinário. As exibições são gratuitas e acontecem sempre às quartas, às 8 da noite. O próximo filme será A Bela América, no dia 11 de setembro. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.